Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, vou começar esse podcast como sempre, ajudando todo mundo. Então lembre-se de que se você puder doar sangue, se você puder doar medula, se você puder doar plaquetas, vai lá e doe, gente. É muito importante mesmo que você possa ajudar pessoas que necessitam e que não custa quase nada, né? Praticamente nada ali, umas horinhas sentados ali, rapidinho, e seu sangue fica reposto em menos de 24 horas. Então assim, não tenha medo, se você tiver essa capacidade, essa vontade, então por favor vai lá e ajude quem precisa, tá bom? Eu conto com todos vocês. Eu sou doador de sangue, né? Desde os 18 anos, hoje eu tô com 35 anos, então ali, quem não sabia que eu era velho tá sabendo agora. Então assim, não parem, não deixem de ajudar as pessoas, porque é muito importante. Uma coisinha que não vai fazer diferença nenhuma pra você pode realmente salvar a vida de várias pessoas. Esse é o meu recado pra hoje. E lembrando que também agradecer aos patrões. O podcast ele é mantido por patrões. Se você quiser apoiar o podcast, lembrando que você pode ir lá no Catarse, no Apoia-se ou no Patreon e ir lá escolher um plano legal pra você apoiar o podcast. Lembra que eu tô aqui por vocês, tá bom? Mas sem mais delongas, eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Eu ouvi muitos dizerem que você não se torna um ferreiro. Ao invés disso, você nasce um ferreiro. O talento para trabalhar com metal parece ser tão inato quanto o talento de um artista. A habilidade de um escritor, o ouvido de um músico. Pode ser ensinado, sim, mas o verdadeiro mestre só pode ser forjado do jeito certo. Eu vou te dizer agora, sem o menor indício de arrogância, que eu sou provavelmente o maior ferreiro que já existiu. Tudo que viro minha mão é impecável. Cada pedaço de aço é trabalhado em perfeição cristalina. A simetria da estrutura atômica é estranha, não natural. Eu forjei lâminas para colecionadores, entusiastas, os ricos e os famosos. Cada um deles, o mais novo pináculo do meu ofício, e inigualável por qualquer outro ferreiro nessa terra. Entre os que sabem, eu atendo pelo nome de Wayland, uma homenagem ao deus inglês da forja. Se você não ouviu falar de mim até agora, é porque lhe falta a sensibilidade estética para apreciar meu trabalho, ou dinheiro para me pagar bem o suficiente por ele. Mas tendo completado o meu magnum opus metálico, sinto que é hora de o mundo conhecer minha história. Ferro gusa ou ferro porco é o produto base que você obtém de métodos arcaicos de fundição. Ele pode ser consolidado e refinado na forja para aliviar as impurezas do ferro, mas isso é inferior aos procedimentos modernos de fundição. Daí, o motivo pelo qual os ferreiros geralmente encomendam barras de fundições modernas ao invés de fazer seu próprio aço. De vez em quando, um cliente vai querer uma espada ou faca forjada a partir de matérias-primas. Por exemplo, algum idiota empreendedor vai querer uma lâmina forjada a partir de minério que ele mesmo extraiu e eu terei que transformá-la em algo que possa ser moldado com martelo e forja. Mas o termo ferro porco me deu uma ideia curiosa. E se você pudesse literalmente fundir ferro de porcos? A ideia não era tão absurda. Assim como acontece com o sangue humano, os porcos ligam o ferro à hemoglobina. Para extrair esse ferro, a água precisaria ser fervida para retirar o sangue. E então, as proteínas secas se tornariam um minério, base para a fundição, usando carvão e cálcio para absorver a maior parte das impurezas e deixando o ferro derretido fluir pelo fundo do forno. Eu calculei que obter ferro suficiente para fazer até mesmo uma pequena lâmina exigiria o sangue de mais de 100 porcos. Obter esse volume de sangue de porco não era um problema, dada a minha situação financeira, mas processá-lo para o estado pré-minério apresentava alguns problemas interessantes. Eu escolhi fabricar um enorme caldeirão de cobre para ferver o sangue, algo que pudesse ser facilmente limpo entre lotes de materiais orgânicos e algo que não contaminasse o minério que eu estava produzindo. O primeiro lote foi um desastre. O sangue pegou e eu fiquei com um pouco mais do que carvão com cheiro forte, mas com a prática, refinei o tempo e a temperatura até ter produzido material suficiente para começar o processo de fundição. Admito que parecia um pouco estranho despejar conchas de sangue de porco em pó em uma fornalha de coque e cal. Eu ponderei por um momento se isso era algo que uma pessoa sã faria, mas então descartei a ideia.
Nenhuma das maiores mentes da história humana era sã pelos padrões das pessoas comuns. O aço em flor do fundo da fornalha era laranja e pegajoso, como o caramelo do inferno, e eu tirei do carvão com pinças. Então o levei para a forja para consolidar em um bolo de aço porco bruto. Funcionou. Você realmente poderia fazer aço porco a partir de porcos, afinal. A faca era linda. Eu tinha esculpido o cabo de um fêmur de porco comprado em um açougueiro e polido até que brilhasse como marfim. Mas eu me sentia insatisfeito com o produto final. Parecia um desperdício ter usado tão pouco dos próprios porcos. A próxima lâmina eu planejei melhor. Seria maior para começar. O sangue de aproximadamente 300 porcos saudáveis deveria ser suficiente. O coque e a cal para o forno seriam extraídos da carne e dos ossos drenados das minhas vítimas suínas. Eu usaria todas as partes dos porcos que pudesse no processo. Até mesmo usar sua gordura para extrair óleo para o temperamento. Não era um processo fácil e eu era inexperiente em preparar carcaças. Afinal, eu era um ferreiro, não um açougueiro. Mas depois de 1 mês e meio de trabalho extenuante, a tarefa estava completa e eu ergui uma linda espada de aço porco, cravejada com presas e ossos polidos e encadernada com o couro de porco. E ao segurá-la, senti uma curiosa sensação de poder que nunca havia experimentado antes. Em um momento de loucura, embriagado com meu sucesso, rugi de exultação e desci a espada no chifre da minha bigorna. O metal deveria ter atingido o metal com um choque de sinos, mas ao invés disso, o aço porco cortou o ferro como se a bigorna fosse carne, alojando-se até metade do metal. O que diabos eu havia criado? A espada estava pendurada na loja, na parede oposta à porta, o design incomum, pronto para receber qualquer novo visitante. No dia seguinte em que forjei, um cliente apareceu por acaso. Ele era do tipo de sempre, terno e sapatos caros, dinheiro escorrendo de cada vogal que ele pronunciava. Não me lembrava do nome ou do rosto dele, mas muitos desses executivos ricos eram praticamente clones. Ele disse que gostaria de comprar a espada, apontando para a lâmina de aço porco. Ele perguntou se eu preferia dinheiro, cheque ou transferência. Eu só respondi que não estava à venda, que essa era um projeto pessoal. Seus lábios se torceram em decepção. Então, ele deu um sorriso oleoso, cheio de dentes demais. Ele olhou para mim e disse 10 milhões. Eu balancei a cabeça novamente, passando a mão sobre a minha última entrega de estoque, procurando a barra perfeita. Então ele insistiu falando 100 milhões. Gritos do lado de fora da oficina interromperam a conversa, e eu passei por ele, deixando cinzas e carvão do meu avental de couro mancharem seus punhos brancos imaculados. Do lado de fora, estava um sujeito sem teto de algum tipo. Ocasionalmente, haviam andarilhos passando pela minha propriedade, mas a maioria não me incomodava. Esse, no entanto, estava gesticulando freneticamente para a forja e gritando para eu destruir a espada. Ele vociferava e dizia também para eu não destruí-la, mas se eu desse a esse homem, a ira de Deus cairia sobre mim. Limpando minhas palmas enegrecidas na parte de trás da minha calça jeans, caminhei em direção ao vagabundo de cabelos selvagens e trapos e mandei ele sair da minha propriedade. Com essa declaração, o terno parado atrás de mim riu baixo e malicioso, e eu disse para ele ir embora também, rosnando e apontando para os portões. Ele olhou para mim e disse que faria o que eu quisesse. Ele caminhou até seu carro preto chique, estacionado na entrada de cascalho. O vagabundo já tinha ido embora. Correu para o matagal atrás da loja enquanto eu estava de costas. Pelo resto do dia, uma sensação desconfortável me seguiu, me distraindo do meu trabalho. Mais 2 fanáticos religiosos desequilibrados me confrontaram nas 2 semanas seguintes. O primeiro no supermercado, gritando para eu destruir a espada antes que ela me destruísse. O segundo apenas gritou comigo de um beco, algo sobre sangue impuro e lâminas de fogo. Tenho que admitir que fiquei levemente nervoso. A mulher que chegou à forja logo depois, agora, droga, como você consegue manter o juízo perto de algo assim? Ela tinha uma voz sussurrada, tão voluptuosa quanto um Botticelli, e vestia uma saia carmesim e um blazer. Senti o sangue correr para minha virilha no momento em que ela começou a falar. Ela estava atrás da espada, é claro. Você é linda, eu disse a ela, mas não pode tê-la. É especial. Ah, eu sei. E você também. Acho que ri, então.
Era tudo muito Hollywood, não importa o que minha libido estivesse me dizendo. Agradecendo a visita, eu disse para ela ir embora e decidi manter a espada em casa, onde os clientes não pudessem vê-la. O que acabou sendo uma decisão que salvou minha vida. O cheiro de queimado me acordou e meu despertador me informou que já passava da meia-noite. Sair cambaleando da cama me salvou do primeiro golpe. O edredom explodiu em uma nuvem de penas quando algo o atingiu com força suficiente para sacudir a cama. Luzes! Gritei cambaleando até a cômoda contra a qual a lâmina de aço porco repousava. Uma luz brilhante inundou o quarto, colocando tudo em relevo. Empalada na cama estava uma espada flamejante, e segurando-a estava uma criatura branca e dourada, olhos claros sem pupila ou íris, e um enorme par de asas bizarramente articuladas erguendo-se atrás dela. O punho de couro de porco da espada parecia quente em minha mão quando levantei a lâmina. Rosnando, como um tigre branco e dourado, o ser arrancou a lâmina flamejante do colchão e balançou em mim. A força da defesa deveria ter me feito atravessar a parede, mas uma força curiosa me inundou. Enquanto as lâminas ecoavam ao se encontrarem, a luz da espada flamejante morreu, o fogo sendo sugado para dentro do aço porco. A criatura branca largou sua arma como se tivesse sido picada. Então, gritou de raiva, suas feições brancas, perfeitas, se distorcendo em planos alienígenas e impossíveis. Eu acho que o medo me levou nessa hora. Talvez fosse mais do que isso. Alimentado pela força sobrenatural, eu pressionei a vantagem e perfurei a lâmina no peito da criatura. Fluido dourado jorrou do ferimento e o ser gritou em agonia e terror. Não! Ele conseguiu, tentando puxar a minha espada para fora. Não! Torcendo a lâmina com mais força, fui recompensado com outro grito de dor e raiva. Enquanto a luz pálida desaparecia de seus olhos, a figura alienígena sorriu. Aço porco sozinho não pode protegê-lo do exército do céu. Ele disse. Então, ele se foi, deixando o colchão fumegante uma bagunça de penas e a lâmina de aço porco ainda revestida de líquido dourado. Ela estava de volta no dia seguinte, a mulher de vermelho. Eu posso te ajudar. Ela disse, toda a pretensão de sedução descartada agora. Você vai me proteger da ira de todos os anjos do céu? Eu respondi com uma risada amarga. Sim. É aqui que você me oferece uma barganha pela minha alma? Ela sorriu então, calma, agradável e relaxada. E se eu pudesse te ajudar a fazer uma arma melhor? Uma que pudesse te tornar intocável, tanto para o céu quanto para o inferno. A espada estava pendurada ao meu lado agora, pronta para ser usada a qualquer momento. E quanto essa informação me custaria? Empolerada em um canto de um cavalete, ela cruzou os braços. Vamos apenas dizer que o meu empregador tem um interesse pessoal em ver você fazer essa arma. Lembrando das ameaças aterrorizantes da coisa alienígena e angelical que tentou me matar apenas algumas horas antes atrás, eu descansei minha mão no punho da espada de aço porco. Ok, eu farei isso. Diga-me como fazer. É o mesmo processo. Ela explicou sem emoção da sua voz. Exceto que em vez de porcos, usamos algo um pouco mais potente. Humanos, eu disse. E com sua explosão selvagem de risada maléfica, eu soube naquele instante que eu estava realmente amaldiçoado.